Capítulo 3: A arte de direcionar o amor. Os Adem. Essa foi, sem dúvida, a fase mais apocalíptica da minha vida. Apenas atualmente compreendo que tudo que me aconteceu foi uma maneira para que tivesse a tão merecida pausa, depois de uma vida intensa de cuidar desde pequena de outros. Neste capítulo, considerei meu intenso investimento emocional, psíquico, temporal e espiritual, porém de uma maneira mais lapidada, elegante e sem expor ninguém. Até porque se os indivíduos me prejudicaram, foi porque permiti. Senti-me desamparada e desrespeitada por algumas pessoas porque autorizei que esses seres individualistas entrassem em minha vida sem o devido zelo. Por isso, não poderia deixar de incluir o mais difícil desafio para mim e uma das partes preciosas deste livro, pois nele apresento as dicas a partir das más experiências que poderiam me ajudar a identificar que a relação se tornaria tóxica. Percebo que as mentiras que são mais tóxicas para as nossas vidas não são tanto aquelas que contamos, e sim aquelas que vivemos. Chego à conclusão de que, por conveniência emocional, fechei os meus olhos para muitas relações e situações que não queria mexer. E assim constatei minha cegueira e miopia para as relações destrutivas que eram nocivas para a minha alma. Abri meus olhos, porém, por um bom tempo, senti-me uma perfeita idiota por ter me encantado com a possibilidade de acreditar que algumas pessoas com quem não tinha nenhuma relação mais estreita, apenas convivências ocasionais, pudessem se tornar grandes aliados para o meu crescimento pessoal e profissional. Fiquei com muita raiva de mim por ter caído na sedução de acreditar em pessoas que a princípio poderiam ter se tornado grandes amigos e que se tornaram indivíduos dos quais desejo total distância. Esse capítulo representa, portanto, a mais pura pérola criada por mim em minha ostra ferida. Alusão ao extraordinário livro de Rubem Alves, Ostra Feliz não faz pérola. A genialidade de Rubem Alves me ensinou que uma ostra solitária com a sua dor faz pérola em solo solitário. As ostras felizes se riam dela e diziam: ela não sai da sua depressão. Não era depressão, era dor, pois um grão de areia havia entrado dentro de sua carne e doía, doía, doía. E ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia. Mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de suas asperezas, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho, por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Apenas a ostra sofredora fizera uma pérola. Não referenciei a maioria dos locais onde tive boas experiências.
E não faria diferente em relação aos locais onde tive as experiências ruins. Também não citei pessoas com quem tive más experiências para não alimentar a discórdia em mim e para cuidar dos indivíduos, embora considere que não mereçam. Em contrapartida, ainda hoje, faço questão de identificar com nomes reais as pessoas que me auxiliaram e auxiliam na minha trajetória. Preocupei-me em ser bastante detalhista em cada descrição das dicas, pois, a meu ver, os detalhes revelam partes de relações que precisaram ser digeridas e mortas por mim. E toda digestão deve ser lenta e minuciosa. Acredito que, para que haja ressignificação, é preciso decompor em partes e olhar detalhada e atentamente para o sofrimento. É preciso, portanto, ruminar e digerir o indigesto e o incontrolável até que o momento de reorganização possa acontecer. E mesmo que tenha sentido compaixão por esses indivíduos, ressinto-me do grande mal que fiz a mim mesma. Quem sabe, poderia ter evitado a perda concreta de algum dos meus neurônios pelas decepções advindas desses desencontros. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Respaldada pelo fato de a inflamação ser autoimune e não ter origem e causa específicas, eu ofertei meu sentido compreensivo para essa experiência que tive da inflamação cerebral. Para chegar aos significados, eu percorri uma longa reflexão que se apresentou em várias facetas. O sentido atribuído a Adem foi se modificando ao longo do tempo. Nada como um tempo para oferecer o sentido mais coerente para as nossas vivências. E em cada fase houve a ressignificação da inflamação. Dessa maneira, o que para mim inicialmente era considerado como a danada e maldita, recebeu 3 outros significados: amor desrespeitado, envenenado e morto; amor desenvolvido, elegantemente mantido; e amor desenvolvendo em molho. Em 14 de dezembro de 2013, Yolanda Cintrão Forghieri, minha amada professora e querida, disse algo que me tocou profundamente. Falou que a nossa missão, a dela e a minha, era de incluir amor e solidariedade na ciência. Conforta-me identificar, dentre as várias facetas que a Adem foi tomando, que o amor foi a única palavra que se manteve em diversas significações. Amor, segundo o dicionário, significa demonstração de zelo, dedicação e fidelidade. Pensando bem, é o amor o sentimento que mais investi em minha existência com o objetivo de recebê-lo em via de mão dupla. É dele que extraio energias para direcionar minhas ações e como a linda música Pais e Filhos ensina. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Meu mantra diário se tornou: a cada Adem de luz, amor desenvolvido elegantemente mantido. Eu devo me aproximar
e cultivar a relação elegante. A cada amor desenvolvendo em molho, eu deverei esperar que o tempo me ajude a amadurecer minha percepção. E a cada Adem sombrio, que significa um amor desrespeitado, envenenado e morto, eu devo manter distância e me proteger. Este capítulo traz considerações sobre as relações nutritivas que são elegantemente mantidas por mim, pois as considero importantes em meu desenvolvimento. Elegância significa graça e distinção no porte e nos modos. O termo elegância surgiu pela inspiração do título do livro de Zinker, A Busca da Elegância em Psicoterapia, uma abordagem gestáltica com casais, famílias e sistemas íntimos. Ao mesmo tempo, o termo elegância permaneceu em meus escritos pela convicção de que é necessário ser extremamente elegante e gracioso para se relacionar com outro ser humano. Yoko Okajima, minha mãe, ensinou-me a ser elegante até na lida com as pessoas. Ela me educou a ser generosa, cuidadosa, sorridente e bondosa. Além disso, sempre me orientou quanto à maneira de me vestir e estar cheirosa. Todas as vezes que sair, vá muito bem vestida e cheirosa. Não faz mal a ninguém se você for aos lugares arrumada e bem vestida, Karina. Sempre dizia que estar bem vestida e cheirosa servia para toda e qualquer ocasião. Minha mãe era chique demais, pois combinava seu sapatinho número 34 com a bolsa e com a roupinha dela. O aspecto que julgo ser mais elegante em um ser humano é a maneira pela qual a pessoa consegue superar as adversidades. É elegante demais exercitar a transcendência, pois se trans significa ir além, creio que podemos sempre ir além do que nos foi apresentado na vida. Monja Coen diz: quando a dor dói, nós chegamos na essência do ser. Dessa maneira, eu acredito que a função do sofrimento existencial provocado pelas doenças, frustrações, decepções, conflitos, é a de nos convocar para mudanças de rota, pois somos compelidos a nos modificar individual e relacionalmente. Uma dama sabe ser elegante, um cavalheiro também. Toda dama e todo cavalheiro sabem exatamente como se levantar e continuar sendo confiantes de maneira digna. Ser elegante é também manter a fé, preservar o foco e se resguardar para não ser mais machucado. Não permita que as pessoas te machuquem mais. Existem outras formas de ser elegante. Citarei algumas, assim você poderá colocar em prática qual se identifica mais. Acredito que ser elegante é resgatar as forças nas próprias raízes. Quais são as suas raízes? Ser elegante é aprender a arte de se perdoar, uma arte que requer muito tempo. Ser elegante é refletir sobre as relações. Sobretudo, ser elegante é ampliar os amores desenvolvidos elegantemente mantidos. Qual é a sua elegância?
Sobre os adens sombrios, amores desenvolvendo em molho e amores desrespeitados e envenenados e mortos. O que mais me surpreende é a facção claramente definida de seres humanos que necessitam de poder e que não vivem a função laboral como vocação. Não utilizam o que aprenderam na vida e em suas profissões como meio para se oferecer bons exemplos para as pessoas que têm o orgulho de beber da fonte da humanidade. Tanta gente gananciosa, umbigada, vaidosa, só pelo fato de ser importante profissionalmente e, sinceramente, fraca em termos relacionais. Na maioria das vezes, fui expressiva tanto na concordância quanto na discordância das atitudes de outrem, e por isso deixei bem clara a minha insatisfação com alguns indivíduos. E mesmo que não a expressasse verbalmente, afastei-me deles. No entanto, a minha discordância rendeu-me adversários e inimigos devotados em me perseguir e cruzar o meu caminho com insistência a fim de me intimidar. Outro subtítulo que atribuí a tudo o que sinto em relação às feridas relacionais ainda não cicatrizadas é marcas de traição. Espero que realmente sirvam apenas para que eu me lembre do quanto permiti que fosse machucada de maneira tão devastadora em alguns momentos. Todas as feridas e, por consequência, as marcas registram que esses indivíduos traíram minha ação, provocando a sensação de que eu fui a inadequada. O grande problema é que os meus ressentimentos foram provocados pelo fato de que fui traída por me sentir atraída pela pessoa com quem tive má experiências. Sentir-me traída pela minha atração por esses indivíduos abalou completamente a minha confiança e me fez perder a credibilidade no confiar. Ou, em outras palavras, desconfiei do fiar com alguém e perdi a confiança de que seria possível fiar alguma história em conjunto. O investimento de energia em todos com quem me senti machucada provocou também o desvio do meu foco e me feriu a ponto de me fazer duvidar da fé, dos meus valores e propósitos, e o pior de tudo, de quem eu era. Enfim, o cardume, bom, detalhe, eu não gosto de peixe. O cardume representa todos com quem tive desilusões e que se tornaram personas não gratas. Mas algumas delas, por pertencerem aos mesmos núcleos de estudo que o meu, encontrarei e continuarei encontrando, e por isso representam o grupo que se tornou verdadeiramente o maior desafio para mim. Preciso transformar em mim indivíduos com quem devo aprender a lidar com a decepção e a raiva em indiferença e, posteriormente, em perdão e em compaixão. Articulei a história dos peixes dizendo que não gosto de comer peixes, não gosto do gosto do peixe, ao grupo de pessoas que me fizeram mal, ao cardume, e que tem relação direta com os sentimentos estranhos que se voltaram contra mim em forma de retroflexão disfuncional, que significa que todas as vezes
em que, na inabilidade de colocar a nossa energia para o outro que nos machuca, nós colocamos contra nós mesmos. Felizmente, em meio a tudo isso, percebi que minha grande curtição é criar projetos para que outros possam se beneficiar. É fazer a casa, é receber, é acolher. E a isso devo dar os créditos para os japoneses, pois o espírito de coletividade, servidão e de união também é herança japonesa. Acredito que cada ser humano revela sua idiosincrasia, sobretudo em relação ao quesito da percepção. Assim como minha querida e mestre Maria Antônia Kipari ensinou, somos produto das nossas histórias. Cada pessoa carrega a sua própria verdade. Sendo assim, precisei compreender todas as decepções e ampliar maneiras de enfrentamento, alinhando-os com a minha própria história. Quem é você a partir de seus adens de luz, adens em molho e adens sombrios? Lembre-se, você é uma longa história. Sempre tive a premissa de que se o mundo me oferecesse um tapa, eu deveria retribuir na maioria das vezes com um sorriso. Lembra daquela música, A Arte de Sorrir, em cada vez que o mundo diz não? Este ato de sorrir era um exemplo do qual eu constatava que o amor cura as amarguras da vida. Essa ideia eu vi numa rede social, que se a letra G for trocada pelo C, na palavra amargura, resulta em amar cura. O amor cura as amarguras da vida e auxilia no resgate da fé. Acredite que seu amor próprio te curará e que o amor do próximo também. Basta você se dar uma chance. Penso que tudo o que acontece conosco e está narrado ao longo deste livro serve para que eu possa ajudá-lo a se fortalecer em sua tolerância existencial, fazendo com que você acredite que você é o único responsável pela sua própria mudança. E agora, doutora, por que se calar se o falar é tão importante? Muitas vezes essa era a pergunta que eu me fazia ao longo deste processo de mudança, ao longo deste processo de ressignificação de estar viva. Tenho aprendido a lidar com os meus defeitos e tenho me esforçado a não fazer com as outras pessoas o que eu não quero que façam comigo. Acrescento que se eu pudesse, sem dúvida alguma, expurgaria da minha vida o primeiro momento em que cada um daqueles a que fiz referência sobre atos e ações destrutivas surgiu. Mas, ainda bem que sempre existe o mas. Além do tempo não voltar, é improdutivo ficar parado nele sem nos dar a chance de resgatar a fé. É por isso que anda com fé, vô, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, vô, que a fé não costuma falhar. A fé não costuma
a falhar. Continue com a sua fé. Você acabou de ouvir trechos do livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Esse livro foi escrito porque acredito ser extremamente elegante perseverar, apesar da dor e dos tombos. Encontrar maneiras possíveis de se reerguer e procurar uma boa forma para continuar se sustentando nos próprios pés. Será uma temporada de 10 episódios. Espero você todo domingo às 18 horas. Acesse karinafukumitsu.com.br. Se tem vida, tem jeito.